Meu nome é Danielle Carter. Eu tinha 33 anos e trabalhava como coordenadora sênior de projetos de infraestrutura antes de um acidente me obrigar a entrar em licença médica. Na manhã em que meus pais me levaram ao hospital para a cirurgia que meu médico disse que não poderia ser adiada com segurança, eu achei que a parte mais difícil seria atravessar aquelas portas. Eu estava completamente enganada. Meu pai, Calvin, reduziu a velocidade do carro perto da entrada de pacientes, mas não entrou na área de desembarque. Meus documentos pré-operatórios estavam no meu colo, ao lado da pasta onde eu guardava todos os papéis relacionados ao acordo de indenização do acidente. Minha mãe, Débora, virou-se no banco da frente. Antes de você entrar, existe algo que você precisa saber. A voz dela era tranquila, quase como se tivesse ensaiado aquela frase. Meu pai continuou segurando o volante com as duas mãos. Eu olhei pela janela para a entrada do hospital. Funcionários ajudavam pacientes a sair dos carros, enquanto familiares carregavam bolsas e acompanhavam pessoas pelos corredores de vidro. Minha admissão aconteceria em menos de 20 minutos. O que aconteceu? Perguntei. Minha mãe olhou rapidamente para meu pai antes de responder. Nós usamos o dinheiro da sua cirurgia para pagar a faculdade de medicina da Simone. Por alguns segundos, fiquei em silêncio, tentando entender se eu tinha ouvido corretamente. O dinheiro ao qual ela se referia vinha do acordo da minha indenização pelo acidente. Aquela quantia tinha sido separada para cobrir minha cirurgia, meu tratamento de recuperação e os cuidados médicos que eu ainda precisaria no futuro. Não era uma economia da família. Não era dinheiro que meus pais tinham juntado. Era um recurso criado porque eu era a pessoa que havia se machucado. O que você quer dizer com usamos? Perguntei. O financiamento da Simone deu errado. O prazo da matrícula dela não podia esperar, minha mãe respondeu. Virei-me para meu pai. Pai? Ele soltou um suspiro lento. Sua mãe e eu tomamos essa decisão juntos. Aquelas palavras me atingiram. Vocês sabiam exatamente para que aquele dinheiro servia. Nós sabemos, ele respondeu. A forma calma como ele admitiu aquilo doeu mais do que qualquer tentativa de justificar o que fizeram. Minha mãe se inclinou um pouco na minha direção. O hospital pode remarcar sua cirurgia. A Simone talvez nunca tenha outra oportunidade como essa. Meu médico disse que adiar poderia ser perigoso. E a Simone passou a vida inteira trabalhando para conseguir entrar na faculdade de medicina, ela rebateu. Precisávamos pensar em qual decisão protegeria o futuro da família. O futuro da família. Como se eu não fizesse parte dela. Como se a minha própria vida, a vida que eu estava tentando salvar, fosse apenas um problema inconveniente no caminho dos planos deles. Quanto vocês transferiram? Perguntei. Minha mãe não respondeu de forma direta. O suficiente para garantir o primeiro ano dela. Naquele momento, eu entendi tudo. Sem a confirmação financeira necessária, o hospital poderia cancelar minha internação e remarcar a cirurgia para uma data indefinida. E mesmo que conseguissem marcar outra ocasião, o dinheiro destinado à minha recuperação já não estaria mais disponível. Eles não tinham pegado uma pequena quantia emprestada. Eles tinham retirado justamente a parte do acordo que tornava meu tratamento possível. Vocês deveriam proteger esse fundo. Minha mãe me encarou. Estamos protegendo nossa família. Balancei a cabeça, tentando acreditar no que estava ouvindo. Não. Vocês estão protegendo a Simone. A expressão dela mudou. Pela primeira vez naquela manhã, eu vi que ela não estava arrependida. Ela apenas acreditava que tinha feito a escolha certa. Não espere que a gente escolha você em vez dela. Meu pai finalmente olhou para mim pelo espelho retrovisor, mas não disse nada. E aquele silêncio respondeu por ele. Minha mãe abriu a porta do carro e desceu por alguns segundos apenas para tirar minha pequena bolsa de viagem do porta-malas. Ela colocou a bolsa na calçada ao meu lado depois que eu saí do veículo. Eu esperava que meu pai estacionasse. Esperava que pelo menos um deles entrasse comigo para ajudar no processo de internação. Mas, em vez disso, minha mãe voltou para o banco do passageiro. Você deveria conversar com o hospital antes de tirar conclusões, meu pai disse pela janela aberta. Eles não vão deixar nada acontecer com você.
Ele falou como se o hospital pudesse recuperar o dinheiro que ele mesmo ajudou a tirar do meu tratamento. Então eles foram embora. Fiquei parada ao lado da minha bolsa, observando o carro desaparecer no movimento da manhã. Eu não gritei atrás deles. Não chorei para que eles pudessem ver. Apenas segurei a pasta da indenização contra o peito e ouvi o som das portas automáticas do hospital abrindo e fechando atrás de mim. Meus pais acreditavam que tinham me deixado diante de apenas duas opções: cancelar a cirurgia ou implorar para que eles devolvessem o dinheiro. Mas eles estavam enganados. O que eles não sabiam era que, na noite anterior, eu tinha percebido algo estranho na conta do fundo médico. Eles não faziam ideia do que eu havia descoberto depois de analisar os detalhes das movimentações. E, principalmente, não sabiam que antes mesmo de entrar naquele carro naquela manhã, eu já tinha feito uma ligação. A pessoa que atendeu me fez apenas uma pergunta. Você consegue provar que essa transferência não foi autorizada para o seu tratamento médico? Eu respondi que sim. Antes de contar quem atendeu aquela ligação e por que meus pais tinham tanta certeza de que aquele dinheiro já estava fora do meu alcance, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like neste vídeo. Se você já foi tratado como a pessoa responsável da família, aquela que sempre esperavam que aceitasse qualquer sacrifício sem reclamar, então você vai entender porque o que aconteceu depois mudou muito mais do que apenas a minha cirurgia. Porque essa história não começou na frente do hospital. Ela começou 3 meses antes, quando eu ainda acreditava que permitir que meus pais tivessem controle temporário sobre meu fundo médico era a decisão mais segura que eu poderia tomar. A seguradora finalmente havia concluído o acordo referente ao meu acidente. Depois que todas as despesas médicas e custos jurídicos foram pagos, cada centavo restante foi colocado em uma conta protegida, criada exclusivamente para meu tratamento e recuperação. Minha advogada, Marisol Grant, estava sentada à minha frente com o contrato do fundo aberto entre nós. Ela explicou cuidadosamente que eu era a única beneficiária daquele dinheiro. Os recursos só poderiam ser usados para minha cirurgia, reabilitação, consultas de acompanhamento e qualquer necessidade médica futura relacionada ao acidente. Nada além disso. Nas primeiras semanas depois do acidente, eu mal conseguia lidar com consultas, ligações para seguradoras e autorizações de pagamento. Meus pais acabaram assumindo várias dessas tarefas sem que eu precisasse pedir. Minha mãe organizava os documentos. Meu pai conversava com os setores de cobrança e tentava resolver as questões burocráticas. Naquela época, eu achei que eles estavam apenas tentando me ajudar. Eu não imaginava que, meses depois, aquela confiança seria usada contra mim. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti que meus pais estavam realmente cuidando de mim, em vez de esperarem que eu fosse a pessoa responsável por resolver tudo para todos. Foi por isso que aceitei nomeá-los como co-administradores temporários do fundo. Marisol deixou os limites muito claros. Meus pais poderiam autorizar apenas pagamentos médicos legítimos, mas aquele dinheiro jamais pertenceria a eles. Meu pai disse que entendia. Minha mãe colocou a mão no meu ombro e prometeu que eu não precisaria me preocupar com nada além de me recuperar. Eu acreditei nela. Quando assinei aqueles documentos, pensei que colocar os nomes dos meus pais ao lado do meu significava que eu estava mais protegida. Eu não fazia ideia de que estava dando acesso justamente ao recurso que, no futuro, eles decidiriam que minha irmã mais nova merecia mais do que eu. Durante algumas semanas, meus pais cumpriram exatamente o que tinham prometido. Minha mãe organizava as notas médicas, separava os documentos e acompanhava os prazos dos pagamentos. Meu pai ligava para o hospital sempre que alguma cobrança precisava ser esclarecida. Cada vez que eles resolviam alguma coisa, eu agradecia. A ajuda deles parecia ainda mais especial porque, durante a maior parte da minha vida, eu tinha sido a pessoa que todos procuravam quando precisavam de alguma coisa. Quando uma tempestade danificou o telhado da casa dos meus pais, fui eu quem organizou os profissionais para fazer o reparo. Quando meu pai precisou colocar a documentação da aposentadoria em ordem, passei 2 finais de semana ajudando com tudo. Quando Simone se candidatou à faculdade de medicina, revisei a carta de apresentação dela, paguei algumas taxas de inscrição e ajudei na preparação para as entrevistas. Eu nunca me arrependi de ajudá-la. Simone era 7 anos mais nova do que eu, e cuidar dela sempre fez parte da minha vida. Quando éramos crianças, ela corria para o meu quarto sempre que sentia medo ou ficava sobrecarregada. Quando teve dificuldades com química na faculdade,
eu montei cronogramas de estudo para ela, mesmo enquanto tentava equilibrar meu próprio trabalho em tempo integral. Ela costumava dizer para outras pessoas que eu era a pessoa mais tranquila que conhecia. Mas ser admirada e ser valorizada são coisas diferentes. Meus pais tratavam as conquistas de Simone como vitórias de toda a família. Já as minhas conquistas pareciam ser vistas apenas como uma prova de que eu conseguia carregar ainda mais responsabilidades. Quando recebi uma promoção no trabalho, minha mãe me parabenizou e, logo depois, perguntou se eu poderia ajudar com os custos da viagem de Simone para uma entrevista. Quando Simone recebeu sua primeira aprovação em uma faculdade de medicina, meus pais organizaram um jantar de comemoração. Eles colocaram em destaque a capa de roupa ainda fechada que guardava o jaleco branco que ela usaria na cerimônia. Meu pai tirou fotos daquele pacote de vários ângulos, como se aquele momento fosse uma conquista de todos nós. E talvez fosse exatamente esse o problema. Eu estava sempre presente para construir os sonhos dela, mas ninguém parecia perceber que, enquanto ajudava Simone a chegar mais longe, eu estava lentamente sendo deixada de lado. Minha mãe colocou meus documentos da cirurgia embaixo de uma pilha de cardápios de uma empresa de buffet apenas para liberar espaço na mesa. Eu percebi. Mas preferi dizer a mim mesma que aquilo não significava nada. Ser a pessoa confiável sempre tinha sido meu papel. Simone era quem todos protegiam, e eu era quem tornava essa proteção possível. O acidente mudou um pouco essa dinâmica. Pela primeira vez em muito tempo, meus pais começaram a acompanhar minhas consultas e perguntar como eu estava me sentindo. Minha mãe passou a enviar mensagens todas as manhãs lembrando que eu precisava seguir as orientações médicas. Meu pai me levava às consultas e ficava comigo durante os exames. Eu queria acreditar que aquela mudança significava algo permanente. Então a doutora Priya marcou minha cirurgia. Ela explicou que o acidente havia causado uma lesão vascular que já não poderia ser apenas observada. O procedimento não era uma emergência imediata, mas adiar por muito tempo poderia transformar a situação em uma crise perigosa. Eu não recomendo que você espere mais do que o necessário, ela me disse. Temos uma janela segura para agir. Precisamos aproveitá-la. Meus pais estavam presentes naquele dia. Minha mãe perguntou se existia a possibilidade de fazer a cirurgia alguns meses depois. A doutora Shah respondeu com cuidado. Talvez seja tecnicamente possível. Mas não seria uma decisão responsável. Meu pai assentiu como se aquela conversa estivesse encerrada. Nós vamos garantir que ela esteja aqui, ele disse. O hospital precisava confirmar que o fundo médico teria recursos suficientes para cobrir a cirurgia e a primeira fase da minha recuperação. Meus pais enviaram os documentos solicitados. A aprovação financeira estava praticamente concluída. Então, 2 semanas antes da operação, o plano de financiamento da Simone desmoronou. Ela me ligou naquela noite com uma voz mais desesperada do que eu tinha ouvido em anos. O empréstimo particular foi recusado, ela disse. Eles querem outro fiador. E o setor financeiro da faculdade? Perguntei. Disseram que posso entrar com um recurso, mas isso pode levar semanas. A mensalidade vence antes disso. Você tentou pedir um adiamento? Eu perderia esse ano. Um adiamento não significa necessariamente perder a vaga. Você não entende. A voz dela começou a falhar, e logo ela estava chorando. Fiquei no telefone até que ela conseguisse se acalmar. Ajudei Simone a pensar em alternativas, procurar outro financiamento, entrar com recurso oficial na instituição, solicitar uma pausa temporária ou encontrar uma solução financeira legítima antes de começar o curso. Nenhuma dessas opções era simples. Mas todas eram opções. Na noite seguinte, meus pais convidaram nós duas para jantar. O jaleco branco ainda estava pendurado dentro da capa de proteção perto da sala de jantar. Minha mãe havia deixado aquilo ali por semanas, como se fosse uma bandeira representando o futuro que ela já tinha escolhido para a família. Simone mal tocou na comida. Minha mãe falava sobre o prazo da matrícula como se fosse uma emergência capaz de apagar qualquer outro problema. Ela não pode perder um ano, minha mãe disse. Quando alguém fica para trás na medicina, não existe garantia de que consiga recuperar depois. Não foi isso que a faculdade disse a ela, respondi. Meu pai permaneceu olhando para o prato, evitando participar da conversa. Minha mãe então virou-se para mim. Você tem recursos.
Naquele instante, percebi que aquela frase carregava um significado diferente. Ela não estava falando da minha força. Não estava falando da minha capacidade de superar dificuldades. Ela estava falando do dinheiro que deveria salvar a minha própria vida. Eu entendi imediatamente para onde aquela conversa estava indo. Eu tenho uma indenização médica. Ainda é dinheiro. É um dinheiro com uso restrito. Ninguém está dizendo que vamos pegar tudo. Vocês não podem usar nada desse dinheiro para pagar a faculdade da Simone. Simone olhou para mim. Eu devolveria. Com que dinheiro? Quando eu começar a trabalhar. Mas isso poderia levar anos. A expressão dela mudou. Então você não acredita em mim? Isso não tem nada a ver com acreditar ou não em você. Esse fundo existe porque eu preciso fazer uma cirurgia. Minha mãe colocou o garfo sobre o prato. O hospital tem seguro. Existem planos de pagamento. A Simone tem apenas um prazo. Meu médico disse que eu não deveria adiar. Nós ouvimos o que ele disse. Então por que estamos tendo essa conversa? Ninguém respondeu. Olhei para meu pai. Você conhece o contrato do fundo? Explique para elas. Ele limpou a garganta antes de falar. A conta tem restrições. A expressão da minha mãe mudou por um instante, mas ela rapidamente recuperou a postura. Tudo bem, ela disse. Então vamos encontrar outra solução. Eu queria acreditar que aquela conversa tinha terminado ali. Mas Simone ficou 3 dias sem falar comigo. Minha mãe continuou enviando mensagens normais sobre meus preparativos pré-operatórios. Meu pai confirmou que ele e minha mãe me buscariam cedo na manhã da cirurgia. Por fora, tudo parecia resolvido. Até que minha mãe começou a fazer perguntas que não tinham nada a ver com os pagamentos do hospital. Ela queria saber se o portal do fundo exigia a aprovação dos 2 administradores para cada retirada. Perguntou se Marisol ainda recebia cópias das movimentações. Perguntou quanto tempo pagamentos eletrônicos costumavam ficar em análise antes de serem concluídos. Aquelas perguntas me deixaram desconfortável, mas todas vinham acompanhadas de uma justificativa aparentemente normal. Estou apenas tentando garantir que nada atrase o processo, ela dizia. Meu pai começou a ficar cada vez mais difícil de encontrar. Quando perguntei se o hospital já tinha recebido a confirmação final do pagamento, ele respondeu apenas que estava cuidando disso. Eu estou resolvendo. Simone também mudou. Uma semana depois de chorar dizendo que poderia perder a oportunidade na faculdade, ela enviou uma mensagem no grupo da família dizendo que participaria da orientação normalmente. Perguntei se o recurso dela tinha sido aprovado. A resposta veio com apenas uma frase. Papai e mamãe encontraram uma solução. Quando liguei para minha mãe, ela parecia incomodada com minhas perguntas. Você pode, por favor, se concentrar na sua própria cirurgia? É exatamente nisso que estou focada. Por isso estou perguntando. Está tudo resolvido. Na noite anterior ao procedimento, coloquei meus documentos de identificação, as instruções do hospital e os papéis do fundo ao lado da minha bolsa de viagem. Eu estava prestes a desligar o celular quando uma notificação apareceu no aplicativo do fundo. Uma nova transferência havia sido solicitada. No começo, pensei que fosse o pagamento do hospital. Mas quando abri os detalhes da movimentação, senti meu estômago revirar. O destinatário estava ligado à Faculdade de Medicina da Simone. O documento anexado trazia o nome completo dela, o número de identificação estudantil, o valor da mensalidade pendente e o prazo final para pagamento. Naquele momento, eu percebi que meus pais não estavam procurando uma solução. Eles já tinham tomado uma decisão. E fizeram isso usando o dinheiro que deveria garantir a minha própria recuperação. Meus pais haviam autorizado aquela transferência menos de 1 hora antes. O valor retirado era grande o suficiente para comprometer completamente o pagamento da minha cirurgia e de toda a fase inicial da minha recuperação. Minhas mãos começaram a tremer, mas minha mente permaneceu focada. Eu baixei o registro da movimentação. Salvei a página de aprovação mostrando as 2 autorizações dos administradores do fundo. Fiz uma cópia da fatura da faculdade. Depois, abri o contrato do fundo e encontrei o número indicado na cláusula de proteção independente. Liguei. Uma mulher atendeu.
Expliquei que eu era beneficiária do fundo e que meus administradores haviam autorizado uma transferência destinada ao pagamento da faculdade de outra pessoa. Ela pediu que eu enviasse provas. Enviei tudo. Alguns minutos depois, ela respondeu com uma pergunta. Essa transferência foi aprovada para o seu tratamento médico? Não. Você autorizou algum pagamento para sua irmã ou para a instituição onde ela estuda? Não. Você está disposta a confirmar isso por escrito? Sim. Preenchi a declaração que ela me enviou e devolvi imediatamente. Antes de encerrar a ligação, ela me orientou a não comentar nada com meus pais até que a análise da conta fosse concluída. Eu devo cancelar minha cirurgia? Perguntei. Houve uma pequena pausa. Ainda não. Existe alguma forma de impedir a transferência? Eu não posso garantir o resultado hoje à noite. Foi tudo o que ela disse. Naquela noite, quase não consegui dormir. Na manhã seguinte, meus pais chegaram como se nada tivesse acontecido. Minha mãe perguntou se eu tinha separado minha lista de medicamentos. Meu pai carregou minha bolsa até o carro. Nenhum dos dois mencionou Simone. Sentei no banco de trás com a pasta do fundo médico no colo, esperando para ver se eles finalmente confessariam antes de chegarmos ao hospital. Mas eles ficaram em silêncio. Esperaram até o prédio do hospital estar bem diante de nós. Foi só naquele momento que decidiram me contar exatamente o que tinham feito. Depois que o carro deles desapareceu no trânsito, fiquei parada na calçada por alguns segundos. As portas automáticas do hospital se abriam e fechavam constantemente, liberando uma corrente de ar frio cada vez que alguém entrava. Um funcionário percebeu que eu estava sozinha e trouxe uma cadeira de rodas, mas eu recusei. Eu ainda conseguia caminhar devagar. E naquele momento eu precisava sentir que pelo menos uma parte do meu corpo ainda obedecia às minhas próprias decisões. No balcão de atendimento, a recepcionista pediu meus documentos de identificação e as informações do seguro. Depois de alguns segundos olhando para a tela, sua expressão mudou. Parece que existe uma pendência na liberação financeira. Minha mãe estava certa em apenas uma coisa. Sem a confirmação do fundo, a cirurgia não poderia acontecer conforme o planejado. A recepcionista entrou em contato com o setor cirúrgico enquanto eu permanecia sentada sob as luzes fortes da sala de espera. Ao meu redor, havia famílias acompanhando pacientes. Algumas pessoas seguravam bolsas, outras buscavam água, e algumas conversavam em voz baixa com os enfermeiros. A cadeira ao meu lado continuava vazia. Peguei meu celular e liguei para Lea Morgan. Lea trabalhava comigo há 8 anos. Ela sabia sobre o acidente e sobre a cirurgia, mas eu nunca tinha contado a ela o quanto o favoritismo da minha família havia afetado minha vida. Naquele momento, porém, eu precisava de alguém que conhecesse a minha história e pudesse me lembrar que eu não estava enfrentando aquilo sozinha. Ela atendeu imediatamente. Você não deveria estar fazendo sua internação agora? Estou. O que aconteceu? Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Meus pais foram embora. Houve uma pausa do outro lado da linha. Onde você está? Eu disse que estava no hospital. Estou indo. Você está trabalhando. Estou indo. Ela desligou antes que eu pudesse tentar convencê-la do contrário. Pouco depois, uma enfermeira trouxe alguns formulários para eu preencher. Um deles pedia a confirmação do meu contato de emergência. O nome da minha mãe já estava impresso ali por causa de um cadastro anterior. Fiquei olhando para aquele nome por alguns segundos. 6 meses antes, eu jamais teria imaginado substituí-lo. Mas naquela manhã, peguei a caneta e risquei o nome dela. No lugar, escrevi, Leia. A recepcionista voltou até mim. A equipe cirúrgica ainda está aguardando a confirmação financeira. Eles vão manter o horário reservado por mais algum tempo, mas precisam de uma resposta em breve. Eu apenas assenti. Meu celular tocou. Na tela apareceu o nome de Marisol Grant. A voz que eu tinha ouvido na noite anterior pertencia a alguém da equipe fiduciária de emergência dela. Minha ligação havia chegado até Marisol antes da meia-noite. Daniele, você está dentro do hospital? Sim. A transferência não foi concluída. Fechei os olhos por um instante. Marisol continuou.
Seus pais enviaram a solicitação depois do horário final de processamento do banco. Nós registramos uma contestação como beneficiária e acionamos a cláusula de proteção do fundo. O banco colocou a movimentação em análise antes que o pagamento fosse finalizado. Minha voz saiu baixa. O dinheiro ainda está lá? Os valores estão bloqueados enquanto a transferência não autorizada é revertida. O acesso dos seus pais foi suspenso. Respirei fundo. E a minha cirurgia? Enviamos uma autorização de pagamento médico diretamente ao hospital. A liberação protegida para o seu tratamento está sendo processada separadamente. Apertei os dedos contra a lateral da cadeira. Então ainda pode acontecer? Sim. O hospital deve receber a confirmação em breve. O alívio não veio como felicidade. Veio como a ausência repentina do desespero. Era como se, pela primeira vez naquela manhã, eu conseguisse respirar sem sentir que cada segundo estava fechando uma porta diante de mim. Meus pais acham que já gastaram o dinheiro. Eles iniciaram a transferência. Isso não significa que ela foi concluída. A faculdade da Simone vai ficar com o pagamento? Não. O crédito da mensalidade será revertido. Pensei na segurança com que minha mãe havia falado na frente do hospital. Ela tinha esperado até aquela manhã porque acreditava que o dinheiro já estava fora do meu alcance. Ela queria que eu descobrisse a traição somente quando fosse tarde demais para impedir. Daniele, Marisol disse em tom sério, isso agora se tornou uma investigação fiduciária. Ela fez uma pausa antes de continuar. Os registros mostram que os dois administradores aprovaram uma distribuição para alguém que não é a beneficiária do fundo. Não assine nenhum documento que lhes enviarem. Eu não vou assinar. Você tem alguém com você? Olhei ao redor da sala de espera. Ainda não. Avise sua equipe cirúrgica de que eu permanecerei disponível caso precisem confirmar alguma informação. Naquele momento, pela primeira vez naquela manhã, eu senti que não estava mais lutando contra uma situação que meus pais tinham criado. Eu ainda estava ferida, ainda estava assustada, mas finalmente tinha recuperado algo que eles tentaram tirar de mim junto com o dinheiro, o controle sobre a minha própria vida. Uma administradora do hospital se aproximou antes que a ligação terminasse. Ela tinha acabado de receber a autorização. Minha cirurgia estava finalmente liberada. Quando Leia entrou apressada pelas portas do hospital, encontrou-me segurando a mesma pasta que meus pais haviam prometido proteger. Ela parou na minha frente por alguns segundos. Me diga do que você precisa. Aquela pergunta quase quebrou a barreira de controle que eu vinha mantendo desde o momento em que saí do carro. Ela não perguntou o que tinha acontecido. Não perguntou o que eu tinha feito. Não tentou justificar meus pais. Ela apenas perguntou: do que eu precisava? Fica comigo, respondi. Eu vou ficar. Depois disso, tudo aconteceu rapidamente. A equipe médica começou os últimos preparativos. A doutora Shaw veio falar comigo antes do procedimento e confirmou que a questão financeira estava resolvida. Você está pronta para continuar? Ela perguntou. Pensei no carro dos meus pais se afastando da calçada. Pensei no formulário onde eu havia substituído o nome da minha mãe pelo de Leia. Então respondi: sim. A cirurgia durou várias horas. Eu me lembro dos preparativos, das vozes tranquilas da equipe médica e, depois, de acordar com Leia sentada ao meu lado. A doutora Shaw me explicou que o procedimento havia resolvido o risco imediato. Minha recuperação ainda levaria tempo, mas a ameaça médica que meus pais trataram como algo que poderia esperar finalmente não estava mais sobre mim. Eu achei que o alívio iria apagar a dor da traição. Mas não apagou. Salvar o fundo médico significava que eu poderia me recuperar fisicamente. Não significava recuperar a confiança que meus pais haviam destruído. Na manhã seguinte, acordei com várias chamadas perdidas. Minha mãe havia ligado diversas vezes. Meu pai tinha tentado falar comigo 2 vezes. Simone havia enviado mensagens exigindo que eu entrasse em contato antes que o setor administrativo da faculdade dela abrisse. Eu não respondi. Pouco depois do início do horário de visitas, Leia apareceu na porta do quarto. Eles estão todos aqui. Minha mãe entrou primeiro. Meu pai veio logo atrás.
Simone apareceu por último, segurando em um dos braços o jaleco que ela planejava usar na cerimônia de orientação. Eles não chegaram juntos quando eu precisei deles para a cirurgia. Eles chegaram juntos quando começaram a enfrentar as consequências do que fizeram. Minha mãe fechou a porta atrás deles. O que você fez? Leia se levantou da cadeira. Eu toquei no braço dela. Eu estou bem. Minha mãe continuou. O banco cancelou o pagamento da mensalidade da Simone. Bloquearam nosso acesso ao fundo. Essa conta nunca foi sua. Nós éramos os administradores. Olhei para ela sem acreditar. Vocês usaram o meu fundo médico para outra pessoa. Simone deu um passo à frente. Minha matrícula está suspensa. Olhei diretamente para ela. Você sabia de onde vinha esse dinheiro? Os olhos dela se desviaram para minha mãe. Eu sabia que eles estavam me ajudando. Essa não foi a minha pergunta. Meu pai entrou na conversa. Esse não é o momento de pressionar sua irmã. Você acabou de passar por uma cirurgia. Minha mãe respondeu antes que eu pudesse falar. E a cirurgia aconteceu. O dinheiro estava lá. Ninguém impediu seu tratamento. Olhei para os dois. Porque eu impedi vocês. O rosto da minha mãe ficou tenso. Você chamou um advogado contra seus próprios pais. Vocês transferiram um dinheiro com uso restrito para minha irmã como se isso automaticamente tornasse a decisão legal? Minha mãe abriu a bolsa e retirou algumas folhas impressas. Ela colocou os documentos sobre a mesa ao lado da minha cama. Naquele momento, eu percebi que eles ainda acreditavam que tinham uma explicação capaz de justificar tudo. Precisamos que você assine uma declaração dizendo que autorizou um empréstimo familiar temporário. Quando o banco receber isso, eles podem encerrar a análise. Eu nem toquei nos papéis. Vocês querem que eu minta? Queremos que você corrija um mal-entendido. Não existe nenhum mal-entendido. Simone abriu a capa que segurava e apertou o jaleco contra o corpo. Se o pagamento não for restaurado hoje, eu posso perder minha vaga. Então converse com o setor financeiro da faculdade. Eles já sabem que o pagamento foi contestado. Procure um financiamento legítimo. Não há tempo. A falta de tempo não transforma o meu fundo médico em dinheiro de vocês. Pela primeira vez, minha mãe perdeu um pouco da calma. Você entende o que está destruindo? Olhei diretamente para ela. Vocês me deixaram sozinha na frente do hospital. Nós sabíamos que eles cuidariam de você. Fiquei em silêncio por um momento. Vocês acreditaram que minha cirurgia seria cancelada. Nós achamos que poderia ser remarcada. A doutora Shaw disse que isso era perigoso. Meu pai virou o rosto em direção à janela. Minha mãe baixou o tom de voz. A Simone vai se tornar médica. Ela poderá ajudar centenas de pessoas. Você está colocando esse futuro em risco porque está magoada. A antiga versão de mim teria tentado provar que eu não estava apenas com raiva. Eu teria explicado que amava Simone, que queria vê-la vencer e que tudo o que eu pedi era que reconhecessem o quanto aquela situação era injusta. Mas finalmente entendi uma coisa. Minha família usava explicações como portas abertas para negociações. Quanto mais eu justificava meus sentimentos, mais eles acreditavam que ainda poderiam convencer-me a abandonar meus próprios limites. Então respondi: não. Minha mãe me encarou. Não o quê? Não vou assinar essa declaração. Não vou retirar a denúncia. Não vou dizer ao banco que autorizei essa transferência. Os olhos de Simone começaram a se encher de lágrimas. Você está escolhendo o dinheiro em vez de mim. Respirei fundo. Não. Eu estou escolhendo meu tratamento médico em vez de pagar sua faculdade. Mas você já fez a cirurgia. E eu ainda preciso de reabilitação e acompanhamento médico. Esse dinheiro nunca foi uma sobra. Eu disse que devolveria. Olhei para ela. Você prometeu devolver um dinheiro que nunca teve o direito de usar. Ela olhou para os nossos pais. Minha mãe imediatamente colocou o braço ao redor dela. Meu pai continuava sem conseguir olhar para mim. Então me virei para ele. Você assinou a transferência.
Depois de alguns segundos, ele finalmente me encarou. Sua mãe acreditava que era a única opção. Isso não responde à minha pergunta. Ele engoliu em seco. Sim. Eu assinei. Você sabia que isso violava as regras do fundo. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. Eu sabia que a conta tinha restrições. A resposta dele confirmou tudo. Ele sabia. E mesmo assim fez. Nesse momento, meu celular recebeu uma notificação de e-mail. Era uma mensagem de Marisol. Ela havia enviado documentos obtidos durante a auditoria do banco. Para autorizar o pagamento, meus pais tinham anexado a fatura da Faculdade de Medicina da Simone. O arquivo também continha a sequência de e-mails encaminhados, mostrando como aquela solicitação havia sido planejada. Abri o anexo. A mensagem era curta. Simone havia escrito que a transferência precisava acontecer antes que eu percebesse que o saldo disponível tinha mudado. Ela disse aos meus pais que, depois que o dinheiro fosse liberado, eu não teria outra escolha a não ser esperar por uma nova data para a cirurgia. Ela também prometeu devolver o valor depois de terminar a faculdade de medicina. Li aquela mensagem 2 vezes. Depois levantei os olhos para minha irmã. Você sabia. A expressão dela mudou. Minha mãe imediatamente se colocou entre nós. Ela estava com medo. Ela sabia que a cirurgia poderia ser adiada. Ela confiou que nós resolveríamos. A voz de Simone saiu quase em um sussurro. Eu achei que eles iam remarcar sua cirurgia. Olhei para ela. Você achou que sua faculdade era mais importante. Isso não é justo. É exatamente o que você escreveu. Leia permaneceu em silêncio ao meu lado, mas a presença dela me lembrava que eu não estava mais sozinha naquela sala. Pela primeira vez, eu não sentia que precisava convencer ninguém de que minha dor era válida. Eu tinha as provas. Eu tinha os documentos. E, acima de tudo, eu finalmente tinha escolhido a mim mesma. Minha mãe estendeu a mão na direção do meu celular. Eu afastei o aparelho. Esse e-mail é privado. Ele está anexado a uma transação feita usando o meu fundo. Simone se sentou lentamente na cadeira perto da janela. O que acontece agora? O banco continua a investigação. Ela levantou o olhar. Você pode impedir isso. Eu não vou. Se a faculdade receber esse e-mail. Eles já receberam um aviso de que o pagamento da mensalidade foi contestado. A expressão dela mudou imediatamente. Eles estão perguntando se você sabia de onde vinha o dinheiro, eu disse. Eu não vou mentir por você. Minha mãe pegou os documentos que ainda estavam sem assinatura. Você vai se arrepender de tratar sua família dessa maneira. Aquela frase já não me assustava. Eles mesmos tinham me mostrado o que era necessário para manter a versão deles sobre a família. Eu me arrependo de ter confiado a conta a vocês, respondi. Mas não me arrependo de ter protegido o dinheiro. Uma enfermeira entrou no quarto e lembrou que eu precisava descansar. Minha mãe tentou argumentar, mas meu pai colocou a mão no braço dela. Pela primeira vez, ele não apoiou a decisão dela. Ele a conduziu até a porta. Simone deixou o jaleco dobrado sobre a cadeira. Alguns segundos depois, voltou para pegá-lo e saiu atrás dele segurando aquela peça contra o corpo. Quando a porta se fechou, o quarto ficou em silêncio. Leia voltou a se sentar ao meu lado. Como você está se sentindo? Olhei para a declaração sem assinatura que minha mãe havia deixado para trás. Como se, finalmente, eu tivesse dito algo que eles não conseguem transformar em uma negociação. O processo fiduciário continuou nas semanas seguintes. Marisol fez questão de que eu recebesse todos os relatórios em uma linguagem clara, sem termos complicados. O banco confirmou que meus pais classificaram o pagamento da faculdade como uma despesa educacional, mesmo usando um fundo que só permitia gastos relacionados ao meu acidente e ao meu tratamento médico. O registro da auditoria mostrava as 2 aprovações. Não havia assinatura perdida. Não existia erro administrativo. Não era um simples mal-entendido. Meus pais conheciam as regras e acreditavam que a autoridade deles dentro do fundo os protegeria das consequências. A suspensão temporária do acesso deles se transformou em uma audiência fiduciária oficial. Como eu ainda estava em recuperação,
participei por videoconferência com Marisol ao meu lado. Meus pais compareceram acompanhados de um advogado. Minha mãe usava aquela expressão controlada que ela sempre assumia quando queria que pessoas de fora enxergassem nela a pessoa responsável e sensata da situação. Ela argumentou que o dinheiro continuava dentro da família e que a educação da Simone acabaria beneficiando todos nós no futuro. Mas os próprios documentos do fundo responderam antes mesmo que ela terminasse. Eu era a única beneficiária. O fundo tinha uma finalidade específica. O advogado do meu pai tentou argumentar que ele apenas havia seguido a decisão da minha mãe. Mas o registro da transação mostrou outra coisa. Ele havia aprovado a transferência separadamente, mesmo depois de receber um alerta informando que aquele tipo de pagamento estava fora das categorias médicas permitidas pelo fundo. Quando perguntaram se ele entendia aquele aviso, ele respondeu: sim. Foi a primeira vez que ele fez uma admissão direta, sem tentar se esconder atrás de justificativas. A decisão final removeu permanentemente meus pais da função de administradores do fundo. Eles perderam qualquer acesso ao dinheiro, às informações dos meus pagamentos médicos e a futuras distribuições. Também foram responsabilizados pelos custos administrativos e jurídicos causados pela violação das regras. O saldo restante foi transferido para um administrador profissional independente. Não houve prisão. Não houve uma cena pública dramática. Houve apenas um registro claro do que eles fizeram e uma decisão garantindo que aquilo nunca mais pudesse acontecer. Minha mãe chamou o resultado de um ataque contra a família. Meu pai parou de contestar a decisão. Alguns dias depois, ele me enviou uma mensagem escrita. Ele disse: eu não deveria ter assinado aquela transferência. Eu sabia que o fundo tinha restrições e deixei que a vontade de manter a paz em casa fosse mais importante do que proteger você. Eu entendo porque você não confia mais em mim. Li aquelas palavras várias vezes. Era o mais próximo que ele havia chegado de assumir responsabilidade pelo que fez. Respondi apenas 2 frases. Eu reconheço o que você disse. Mas ainda não estou pronta para retomar nosso contato. A admissão dele teve importância. Mas ela não apagava a escolha que ele fez. Minha mãe nunca ofereceu o mesmo tipo de honestidade. As mensagens da minha mãe alternavam entre raiva e acusações de que eu a havia humilhado. Ela insistia que o sucesso da minha cirurgia provava que a decisão deles não tinha causado nenhum dano real. Eu parei de responder. Depois, pedi ao hospital, ao banco e aos profissionais responsáveis pela minha reabilitação que só compartilhassem qualquer informação com ela mediante minha autorização por escrito. Pela primeira vez, o título de a minha mãe não dava a ela acesso automático à minha vida. A situação da Simone levou mais tempo para ser resolvida. A faculdade não a puniu simplesmente porque o pagamento da mensalidade havia sido interrompido. A análise se concentrou em 2 questões: se ela tinha participado conscientemente da tentativa de usar um dinheiro com restrições e se havia fornecido informações verdadeiras depois que a transferência foi questionada. No início, Simone disse à instituição que meus pais haviam cuidado de tudo sem que ela tivesse envolvimento. Mas os e-mails encaminhados mostravam uma história diferente. A faculdade cancelou a matrícula dela naquele ano letivo. Qualquer nova tentativa de ingresso exigiria que ela informasse a decisão da análise disciplinar e apresentasse uma forma legítima de financiamento. Simone me ligou depois de receber a resposta da faculdade. Você conseguiu o que queria. Eu estava em uma consulta de reabilitação, esperando Leia buscar o carro. O que eu queria era proteger o dinheiro da minha cirurgia. Você destruiu todo o meu futuro. Sua matrícula foi cancelada por 1 ano. Você sabe o que isso vai fazer com o meu histórico? Você sabia para que aquele dinheiro servia. Eu estava desesperada. Eu também estava. Eu estava me preparando para uma cirurgia. Você poderia resolver isso. Não. Houve um silêncio. Mesmo agora? Principalmente agora. Ela ficou quieta. Durante anos, o silêncio entre nós sempre fazia com que eu fosse a primeira a ceder. Eu pedia desculpas, diminuía minha posição ou tentava encontrar uma solução para todos. Mas dessa vez, eu apenas esperei. Depois de alguns segundos, ela falou: a mamãe disse que você nunca deixaria nada acontecer comigo. Aquelas palavras revelaram mais do que ela pretendia. Eu passei anos protegendo você, respondi.
Mas isso nunca deu a você o direito de colocar minha vida em risco. Eu não achei que você realmente perderia a cirurgia. Mas você aceitou descobrir se isso aconteceria. Ela desligou. E, pela primeira vez, eu não fui atrás dela. O jaleco branco continuou sem uso. Mais tarde, meu pai me contou que minha mãe havia tirado o jaleco da sala e colocado no antigo quarto da Simone. Durante meses, ele permaneceu guardado dentro da capa de proteção. Antes, aquela peça representava tudo aquilo que minha família valorizava. Agora, representava o limite que eles ultrapassaram para conseguir aquilo. Minha recuperação foi mais lenta do que eu gostaria. Havia consultas, exercícios, ajustes nos medicamentos e dias em que até as tarefas mais simples exigiam paciência. O fundo médico finalmente foi usado para aquilo que sempre deveria ter sido: cuidar de mim. Leia me ajudava sem transformar essa ajuda em controle. Ela dirigia quando eu ainda não tinha segurança para dirigir sozinha. Levava compras e deixava tudo em lugares onde eu pudesse alcançar. Quando eu ficava frustrada, ela nunca dizia que eu deveria ser grata ou lembrava tudo o que estava fazendo por mim. Ela simplesmente perguntava: o que tornaria o seu dia mais fácil? Essa diferença mudou completamente a forma como eu entendi apoio. Cuidado de verdade não exige que você entregue sua autonomia. O apoio verdadeiro não vinha acompanhado de uma cobrança escondida. Não exigia que eu ignorasse minhas próprias necessidades para provar que era grata. Quando o hospital enviou os novos formulários de autorização, confirmei Leia como meu contato de emergência. O administrador independente do fundo passou a cuidar da parte financeira seguindo exatamente as mesmas regras escritas que meus pais haviam quebrado. Os nomes da minha mãe e do meu pai desapareceram de todos os lugares onde, durante anos, eu simplesmente imaginei que eles permaneceriam por direito. Tirá-los daquela posição doeu. Mas também abriu espaço para minha segurança. Meses depois da cirurgia, a doutora Chá marcou uma consulta de acompanhamento no mesmo hospital. O perigo imediato havia sido resolvido, e minha recuperação estava evoluindo conforme o esperado. Eu ainda tinha um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez desde o acidente, meu futuro não parecia mais depender das decisões de outra pessoa. Leia me levou até a consulta. Quando chegamos à entrada de pacientes, ela entrou exatamente na mesma área de desembarque que meu pai havia evitado naquela manhã em que eu fiz a cirurgia. Vou estacionar e encontro você lá dentro, ela disse. Peguei minha pasta. Dentro dela estavam os documentos atualizados do fundo, meu plano de tratamento atual e o formulário de contato de emergência com o nome de Leia. Desci do carro. O movimento da rua continuava atrás de mim. As portas do hospital abriam e fechavam à minha frente. Por alguns segundos, me lembrei de estar exatamente naquele lugar com minha pequena bolsa de viagem ao lado, vendo o carro dos meus pais desaparecer na estrada. A lembrança ainda doía. Mas dessa vez eu não olhei para trás esperando que eles voltassem. Eu não me perguntei se eles escolheriam ficar. Eu não esperei mais para ser escolhida. Entrei pelas portas do hospital com meu próprio nome, com meu tratamento protegido e com a certeza de que, finalmente, minha vida estava novamente nas minhas próprias mãos.